Está aqui comigo no estúdio Sabrine Mota, ela que é psicóloga. Seja muito bem-vinda, Sabrine. Obrigada, Luciane. Antes de mais nada, vamos falar de padrão de beleza. Ele existe, a sociedade cobra e principalmente as redes sociais. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque as pessoas elas deviam gostar de si, né? Não estipular um padrão de beleza para seguir. Exatamente. E a influência da rede social é muito grande nisso, né? O que acontece, Luciane? Nós somos seres sociáveis e influenciáveis. E quando a gente tem ali algumas interações, principalmente do que a gente vê na rede social, a gente acaba se comparando com aquilo que a gente vê. E muitas vezes o que está exposto na rede social não significa a realidade dos fatos. Então, a gente acaba sendo influenciado por algumas questões que são mutáveis, ali uma foto editada. Então, acaba que a gente, quando começa a visualizar ali o Instagram, o TikTok, que são redes muito usadas hoje em dia, começamos a comparar o nosso corpo com o corpo de outra pessoa que tem um ritmo diferente, que tem uma rotina diferente, que tem um biotipo diferente do nosso, né? Isso impacta muito na nossa satisfação corporal, né? Quando a gente pensa em padrão de beleza, Sabrine, a gente percebe muito que o brasileiro, ele não quer envelhecer, né? Então, existem vários procedimentos estéticos. E a pessoa, quando ela envelhece, que naturalmente é algo natural, né, que acontece com a vida, existem as cobranças dentro das redes sociais. Você tira aí por atores, atrizes famosas. Até que ponto isso pode afetar a saúde mental dessas pessoas e como lidar com isso? Olha, é muito comum essas comparações com pessoas que têm mudanças estéticas no corpo, né? Imagina, se a gente não está preparado para o envelhecimento, então a gente não está preparado para o próprio processo da vida, porque essa é a vida, né? E muitas vezes a gente tem essa resistência porque associa-se a velhice a algo ruim, a algo que é feio, a algo que não é esteticamente agradável. Então, a gente quer proibir o próprio processo corporal de envelhecer. Natural, né? Próprio processo natural, né? E claro, a questão maior aqui é aquela influência muito grande e as mudanças muito intensas no próprio corpo, sem dosar muito o que pode, o que não pode, diante daquele padrão estabelecido. Às vezes, a pessoa escolhe fazer um procedimento não baseado no que ela realmente quer, mas baseado no que a relação estabelece com o outro. Então, eu vou fazer porque eu acho que o meu marido me aceita melhor se eu tiver isso. E aí a gente começa a produzir esse tipo de pessoa que ela não escolhe por si, às vezes ela escolhe pelo outro. E isso é um problema um pouco mais grave, né? Sinais de alerta, como é que a gente deve tratar essa situação para não virar algo mais sério lá na frente? É interessante você falar isso, Luciane, porque é a partir desse tipo de percepção que a gente acaba desenvolvendo alguns diagnósticos psicológicos, né? Então, hoje a gente tem uns transtornos alimentares muito baseado nessa percepção de corpo, nessa insatisfação. E a gente sabe que a insatisfação corporal, ela é inerente ao ser humano. Então, todo mundo aqui um dia já vivenciou se olhar no espelho e não gostar daquele corpo que está ali se mostrando. O problema é quando isso acaba afetando de maneira bem significativa as áreas da vida da pessoa. Então, se eu demoro muito tempo antes de sair de casa porque eu fico incomodada com alguma pequena aparência minha e aí eu acabo me atrasando para alguma coisa. Isso já afeta a área dela em relação, por exemplo, ao profissional. Ou quando ela tem uma dificuldade, por exemplo, de se mostrar em público porque ela diz que está com uma espinha e ela não vai por conta disso. Então, quando começa a afetar de maneira significativa a vida da pessoa, já é considerado um sinal de alerta para que ela pense, poxa, peraí, mas o intuito dessa minha apresentação ali não é passar uma informação, eu não vou por conta da espinha, né? E talvez algo muito simples, que as pessoas não reparam, mas que a gente acaba introjetando a ideia de que se eu reparei, então todo mundo vai reparar. E aí a gente se nega a se expor, e aí é um sinal de alerta para a gente começar a pensar se realmente essa dificuldade de se expor tem a ver com essa insatisfação e aí pode desenvolver algum diagnóstico futuro, né? Claro que não é só isso, existem os fatores de critério para a gente pensar em um diagnóstico. Como é que é feito o tratamento nesta situação?
Então, depende muito do processo avaliativo. Às vezes, Luciana, a gente precisa saber se isso é só uma insatisfação ou se realmente fecha critério de diagnóstico. Então, por exemplo, se eu tenho uma pessoa que ela atribui o valor pessoal dela à aparência física. Então, eu só vou conseguir ser amada se eu for magra. Então, a gente já começa a perceber que esse tipo de crença não está sendo muito bem alinhada. A partir daí, a gente avalia outros sintomas, outros critérios. Se eu identifico que ali tem, por exemplo, comportamentos alimentares restritivos, se eu consigo perceber que essa pessoa se isola, então ela não sai mais com os amigos, ela fica em casa e aí inventa desculpa, o amigo chama para ir tomar um banho de rio nesse calor e não vai, mas ela não vai porque ela não quer. Ela não vai porque ela tem medo de colocar um biquíni. Então, tudo isso vai juntando e vai formulando um processo avaliativo que a gente consegue fazer. Na psicoterapia, é um caminho de tratamento, tanto da avaliação, para a gente descobrir se isso se encaixa ou não em um diagnóstico, quanto do processo de tratamento, que aí a gente vai começar do princípio de onde que surgiu essa insatisfação, de onde veio essas restrições tão intensas para poder você evitar, por exemplo, se divertir, sair com os amigos, o que é natural e faz parte da vida, né? Queria muito agradecer a sua participação. Acho que é um tema que duraria um dia inteiro, Sim. né? Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada pela escuta.